O conceito de vantagem no pioneiro baseia-se em um único pilar intuitivo. Leva tempo para que o conhecimento se espalhe pela sociedade. Quando o empreendedor mistura seu conhecimento existente e cria uma nova ideia, em outras palavras, inova. É ele quem melhor conhece essa ideia que acabou de inventar. Ao concretizá-la, é fato que nem todos na sociedade sabem imediatamente sobre essa inovação, nem como ela funciona. Isso dá ao empreendedor inovador uma vantagem temporal antes de seus concorrentes. Saibam sobre a existência dessa inovação, decidam fazer engenharia reversa e aprendam a replicá-la e operá-la tão efetivamente quanto ele. Dessa forma, podemos, de fato, dizer que a vantagem pioneira é uma espécie de efeito Cantillon de conhecimento, entre aspas. O efeito Cantillon afirma que o dinheiro não é neutro e que nem toda a sociedade é afetada simultaneamente pela injeção de novo papel moeda. Assim, quando uma nova moeda é cunhada, ela segue um certo caminho na economia, beneficiando mais os primeiros receptores do que os tardios. O primeiro recebedor se beneficia porque tem uma vantagem, um benefício temporal, de gastar seu dinheiro em um momento em que os preços não foram alterados pela inflação. Assim, os receptores anteriores tornam-se mais ricos em comparação com os receptores tardios. Da mesma forma, quando um novo conhecimento é criado, ele não impacta toda a sociedade ao mesmo tempo. Conhecimento e informação são assim assimétricos, entre aspas, no sentido de que nem todos sabem tudo. Aqueles que cunharam, entre aspas, esse novo conhecimento têm um benefício temporal, uma vantagem de colocá-lo em prática em um momento em que seus concorrentes nem sequer ouviram falar dele. À medida que esse novo conhecimento se espalha por toda a sociedade, os consumidores recorrem a esse empreendedor inovador e, se sua inovação os satisfazer mais do que aquilo que seus concorrentes oferecem, o empreendedor terá lucro. Com essa expansão de capital, o empresário consegue expandir as operações e construir mais dessa inovação. Perdendo consumidores para esse empresário criativo, seus concorrentes sofrem prejuízos. É o que Schumpeter chamou de destruição criativa, entre aspas, e, assim, são forçados pelo mecanismo de lucros e perdas a buscar uma forma de replicar a invenção. Isso, no entanto, leva mais tempo e, quando eles conseguirem fazer a engenharia reversa e a construí-lo, o empresário já teve tempo considerável e adquiriu capital novo suficiente para expandir suas próprias operações e construir várias outras réplicas de sua inovação. Desconsiderando as leis de propriedade intelectual, o PI, à medida que outros empreendedores aprendam mais sobre essa inovação, em outras palavras, à medida que o conhecimento do efeito Cantillon está se espalhando por toda a sociedade, eles mesmos começarão a melhorar essa inovação na tentativa de replicar o avanço. Quando isso acontecer, esses empreendedores terão uma vantagem pioneira em suas próprias inovações. Em última análise, os consumidores são os que mais se beneficiam desse inovador circo voador. A sociedade é impulsionada pelos empreendedores a construir em cima de outras inovações, cada vez mais conhecimento criado e expandido, mas de acordo com o quanto satisfazem os consumidores. Este conceito é extremamente útil para resolver uma das principais objeções à revogação das leis de propriedade intelectual. Quando alguém propõe acabar com as leis que monopolizam ideias, a primeira objeção levantada geralmente é esta. Abre aspas. Bem, as grandes corporações vão copiar instantaneamente o empresário. Fecha aspas. Na verdade, esse foi um dos primeiros argumentos de Richard Epstein em seu debate contra o advogado de propriedade intelectual Stefan Kinsella. Sem leis de propriedade intelectual, o empresário não é capaz de apenas sentar, esperar
sentar, esperar e lucrar com a sua inovação, pois seus concorrentes estão em movimento para fazer engenharia reversa e melhorá-la. Ele é forçado a inovar continuamente, expandir as operações e satisfazer os consumidores cada vez mais para manter seus negócios à tona. Com as leis de PI, propriedade intelectual, no entanto, não há pressão competitiva para que o empresário continue aprimorando sua inovação. À medida que o Estado impede seus concorrentes de fazerem engenharia reversa de sua inovação, esse empresário recebe efetivamente o monopólio do setor. Com o passar do tempo, as perdas tornam-se avassaladoras e a maioria dos concorrentes sai do negócio e o setor passa a ser monopolizado por uma única entidade. Um grande exemplo de empresário que inovou teve uma vantagem pioneira e, devido às leis de propriedade intelectual, conseguiu criar um monopólio é Steve Jobs e a Apple, sua empresa. Steve inovou com o iPhone e revolucionou a indústria de smartphones, causando a queda absoluta da Nokia, na época, a maior fabricante de smartphones. Essa é uma demonstração prática de como as vantagens pioneiras geram destruição criativa. No entanto, devido às leis de propriedade intelectual, outros empreendedores não conseguiram melhorar ou replicar o iPhone. Essa infeliz realidade resultou em uma estagnação criativa quando a Apple se acomodou e foi liberada de ser eficiente pela lei estatal. Essa monopolização de uma ideia devido à intervenção estatal resultou na cartelização da indústria de smartphones e numa concentração absurda de riqueza na Apple. Sem as leis de propriedade intelectual, a Apple ainda teria crescido e lucrado consideravelmente, e a Nokia ainda teria sido derrubada. Mas outros empreendedores teriam sido capazes de melhorar o iPhone e replicá-lo, aplicando uma pressão competitiva considerável à Apple. Isso teria gerado um ambiente novo e mais livre, e nunca teria levado a tamanha concentração de riqueza na Apple. A empresa provavelmente ainda seria grande, mas nem de longe tão grande quanto é agora, nem tão criativamente estagnada. Em resumo, a vantagem de um pioneiro é a vantagem temporal que um empreendedor tem após inovar, o que lhe concede um tempo considerável para construir riqueza e participação de mercado antes que esse conhecimento se espalhe para outros empreendedores e eles mesmos comecem a melhorar e replicar a inovação. É evidente que, em última análise, isso beneficia mais os consumidores e a sociedade em geral.